Bem, boa tarde, meus irmãos. É um prazer estar junto de vocês. Mais um dia, mais uma tarde gostosa. Que a gente possa assim absorver todos esses ensinamentos, toda essa leitura que será traga desse livro assim que é a nossa base, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente possa absorver assim e tirar bom proveito, ampliar a nossa visão, que muitas vezes é muito estreita. Nossa visão é limitada por interpretar as coisas assim como eram no passado. A gente tem que se mostrar seres mais evoluídos. Não podemos ser aqueles irmãos que crucificaram Jesus lá atrás, que interpretaram tudo que ele falou de uma forma errônea, uma forma engessada. Hoje a gente tem que trazer esclarecimento para as pessoas e não fazer com que elas fiquem aprisionadas a dogmas, a posicionamentos que trazem discórdia, que trazem uma ignorância para toda a humanidade. Devemos se abrir para tudo isso novo que está chegando. E já vem chegando há muito tempo. Allan Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com o Espírito da Verdade e junto de outros guias, no século XIX. Então a gente já está no século XXI, olha quanto tempo. A gente nem estava aqui encarnado e tudo isso já estava aqui. Hoje tem que ser muito mais aceito através da nossa abertura. E a gente aceitando, a gente vai levar para os nossos familiares essa expansão de consciência. Vamos sair daquela prisão que traz tanta dor, tanto sofrimento para todos, que ficam na mesma ignorância de sempre. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho. Hoje eu vou começar um pouco diferente. A leitura de hoje vai ser o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, seus esforços e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, é filho do orgulho e é a fonte de toda a miséria deste mundo. E a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu mártir, Pilatos leva aos maus lava as mãos dizendo: que importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a essa antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido
ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos dos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem. A quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho da sarça que lhe estravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo da humanidade vestir esse traje viril. Para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel que foi mentor espiritual de Chico Xavier, em 1861 ele já trouxe isso através de Allan Kardec, para vocês verem há quanto tempo atrás essa claridade, essa clareza através do Espiritismo já está sendo trago. Então nós já deveríamos estar se alimentando de todo esse ensinamento que nos traz alívio, que traz um refrigério para os nossos pensamentos, para a nossa vida pessoal aqui na Terra. É através do egoísmo, da ignorância, que todo esse mal está instalado na Terra. E esse mal está dentro de cada um de nós. Cabe nós combater ele diariamente, nos esforçar e enxergar se as nossas atitudes não estão sendo egoístas. Porque muitas vezes a gente só pensa em nós. Por isso que se diz que é o contrário da caridade. Muitas vezes a gente não pensa que lá fora tem muita gente pior do que nós neste momento. Tem gente passando fome, frio, sem teto, sofrendo em hospitais, doentes, e às vezes a gente fica infeliz porque não conseguiu conquistar algum bem material, ou o salário não deu de cobrir os seus gastos. Por isso que é devido de nós ver no íntimo que nós somos os causadores de nossas próprias dores, do nosso sofrimento. É dever nosso combater esse ego que já vem de muitas vidas nos assombrando, nos prejudicando. Então cabe a nós diariamente reforçar através da reforma íntima, que é sempre falada em todas as palestras. Muitos irmãos que estão no YouTube, estão em outras casas, eles clareiam a nossa mente através dessas palestras, falando sobre a reforma íntima. Cabe a cada um fazer esse esforço diariamente, se ligando a Deus, para que isso seja muito mais fácil, porque sem a fé a gente não consegue nada. A gente não consegue passar por aquele momento difícil sem fé. A fé nos motiva a vencer, a continuar, a subir degraus na evolução. Só o tempo fará que nossas feridas se curem. Mas é preciso que a gente tenha força, tenha fé, que a gente caminhe para encontrar esse objetivo que a gente quer conquistar, que é a paz, que é dividir o amor com todos. A gente deve expandir os nossos sentimentos, o nosso amor. A gente tem que nos amar primeiramente. A gente ama a nossa família, mas a gente tem que expandir o nosso amor ao nosso próximo, que talvez nem esteja aqui no Brasil, não esteja no Rio Grande do Sul. Nossos irmãos estão em diversas localidades, até fora da terra. Então a gente tem que ter essa compreensão, essa abertura, para que a gente expanda o nosso amor, para que a gente também receba esse amor, que é uma energia purificadora que fará com que a gente cada vez cresça mais. A gente depende um dos outros para crescer, para evoluir.
Então a gente não tem que estar competindo uns com os outros por quem sabe mais, por quem tem mais, por quem pode mais. A intenção não é ser um melhor do que o outro, e sim aquele que superar os seus obstáculos, ajudar os seus irmãos que ainda não superaram, ajudar eles a sair daquele sofrimento, daquela dor. Este planeta não era para ter fome, não era para ter gente morando na rua, não era para ter gente com as necessidades básicas em falta. Por conta da ambição, do ego, da competição, muita gente passa fome, frio, não tem educação e cada vez fica pior. Onde a humanidade só se procria, cada vez aumenta mais, mas o necessário, que é a educação, fica para trás. E a educação depende de todos nós, que atingimos um grau mais elevado, um grau intelectual que consegue passar algo de bom. Não é para guardar, não é para isso que eu leio. Eu leio para passar para vocês. E eu não sei quase nada. Tem muitos irmãos que comem livros que estão cheios de informações que guardam só para si. Esse não é o sentido. Se eu aprender uma profissão nova, eu quero que outro irmão também aprenda. Vou passar adiante, para que isso se espalhe. Eu fico muito triste de saber que estamos muito presos ao passado. Há 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado, pois estamos presos naquele passado, porque temos ainda a mesma ignorância daqueles irmãos que ajudaram ele a ser crucificado. Hoje eu vi uma palestra que fiquei muito triste, num irmão que é estudado, que dá palestra nas redes sociais, no YouTube, falando que todo aquele sofrimento que Jesus passou foi para lavar os nossos pecados, que o sangue dele foi derramado para aliviar os nossos pecados. Por causa do ego, Jesus foi crucificado. Por causa da ignorância, Jesus foi crucificado. E essa ignorância continua até hoje, quando a gente não segue a lei de amor que ele nos ensinou. Devemos progredir e não ficar nessa visão estreita, essa visão egóica que nos limita de enxergar o futuro que já está escrito por Deus, mas que hoje ainda a gente precisa caminhar, seguir pelo livre-arbítrio e fazer as escolhas certas, evoluindo para que lá na frente a gente se torne aquilo que Deus já sabe que a gente vai se tornar. Essa é a quinta dimensão, que nós ainda não a conhecemos, mas Deus já conhece, sabe que todos nós vamos se tornar espíritos mais elevados. Deus não é mau, ele não mataria Jesus na cruz. Quem matou Jesus na cruz foi o egoísmo, a falta de compreensão. Ele serviu de exemplo de muitos sacrifícios que foram feitos pelos homens primitivos, que sacrificavam animais, sacrificavam pessoas para pedir perdão pelos seus pecados. Ali só se mostrou mais uma vez a ignorância do povo primitivo. Não precisamos mais deixar na mão de Jesus todos os nossos pecados, que o sangue dele lave os nossos pecados. Não somos nós mesmos que devemos nos limpar através da reforma íntima, através da maturidade, pois caminhamos ainda como crianças infantis, sem enxergar a verdadeira responsabilidade que cada um de nós tem. Somos exemplos uns para os outros, assim como Jesus foi para nós. Assumam a sua verdadeira responsabilidade.
Cada um tem a sua, dentro de suas casas, passando aos seus filhos a verdadeira importância de olhar para o outro com amor, respeito. Respeito, sempre. Ensinem o respeito. Ensinem eles a respeitar vocês, a se respeitar, para que lá fora eles consigam olhar para uma pessoa idosa, respeitá-la. Olhar para uma pessoa de outra raça ou de outra cor, com o mesmo respeito, com o mesmo amor. Somos espíritos, espíritos não têm raça, não têm gênero, não têm cor. Todos somos criados da mesma essência, o amor de um pai. Muito obrigado, meus irmãos. Que sirva de grande valia a todos esta mensagem. Gosto muito de poder estar aqui hoje e que essa mensagem chegue a muitos irmãos, porque ela vai ficar gravada lá no YouTube, nas plataformas, nas redes sociais. Então é pra gente refletir sobre isso, sobre o nosso ego, sobre o nosso egoísmo, que dia a dia se mostra que devemos lutar para combater ele. Só vamos conseguir essa vitória através da prática diária, comunhão com Deus, comunhão com a fonte criadora, para nos tornarmos mais leves e deixarmos essa terra uma missão cumprida, deixar a nossa marca aqui, a nossa marca do bem, do amor. Quando se lembrarem da gente, se lembrarem de uma boa expressão que passou aqui pela terra. Paz para todos os irmãos, que a gente consiga assim enviar boas energias sempre a todos. Esse é o sentido desta casa, Semente do Amor. Centro Universalista Semente do Amor quer plantar no coração de vocês essa virtude, esse sentimento de respeito, que eu acho que é o princípio de tudo, né? A gente ter respeito, para que a gente possa amar o outro do jeito que ele é.